Bom, graças a Deus, a aula sobre o apóstolo Paulo, meus irmãos, é um ministério na plenitude do Espírito, né? Por quê? Aí o Ananias, que foi fazer o batismo de Paulo, impôs as mãos para que ele fosse cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que é outra questão que nós devemos também ver à luz da Bíblia, porque o Espírito Santo, quando a gente toca na doutrina do Espírito Santo, é o Espírito Santo, meus irmãos. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então não é um espírito comum, ele é o Espírito de Deus que conhece todas as coisas, até Deus que não tem como ser conhecido plenamente, mas o Espírito Santo conhece. Quer dizer que toda a doutrina que a gente tratar sobre o Espírito Santo é um reducionismo, a gente reduz, tem que ser por tema, tópico por tópico, dia a dia, e a gente não vai dar conta. Quando fala que Paulo vai ser pleno do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, ele usa algumas linguagens. Algumas linguagens que é batismo. Nós não temos a história do batismo com o Espírito Santo em Paulo. Não vemos Paulo ser batizado com o Espírito Santo igual aos apóstolos de Jerusalém. Mas ele fala na carta aos Coríntios o quê? Que todos os dons se manifestam nele. Todos os dons se manifestam. E via de regra é a seguinte: para que se manifeste um dom do Espírito Santo em o Novo Testamento, é necessário que aconteça o batismo com o Espírito Santo. Isto é, qualquer dom, qualquer um da lista, né? Você tem 3 tabelas de dons do apóstolo Paulo. Você tem a tabela de Romanos, você tem a tabela de Coríntios e você tem a tabela da carta aos Efésios. São 3 tabelas de dons. Por que tabela? Nessa aqui fala isso, naquela ali fala aquilo, naquela ali fala aquilo outro. Você tem que juntar as 3 tabelas. Por exemplo, o dom de governar, dom de governo, é um dom do Espírito Santo, que só se manifesta mediante o batismo com o Espírito Santo. Mas quem governa não fala em línguas estranhas. Quem governa não fala em línguas estranhas, não precisa falar em línguas estranhas, porque o dom de governo é uma coisa. O dom de falar em línguas é outro. O dom de interpretar as línguas é outro. São dons diferentes. O dom de cura é um, o dom do milagre é outro, o dom da fé é outro, o dom de ensino é outro. São dons. Esses dons são dons vocacionais e tem os dons ministeriais, que é para missionário, para se tornar aí evangelista, pastor, até mesmo doutor, isto é, ensinador. São dons diferentes. Via de regra, também, a teologia entende que a partir do Novo Testamento, o Espírito Santo não atua como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele vem, te dá uma virtude e vai embora. Dá uma virtude e vai embora. Ele é funcional no Antigo Testamento. Só funcional. Sabe do almoxerifado? Vai lá e me traz uma chave. Pronto, vai lá no almoxerifado, pegou a chave. Era isso que o Espírito Santo fazia no Antigo Testamento. O profeta precisa de uma virtude, vai lá no almoxerifado de Deus, traz a virtude para o profeta e depois devolve a ferramenta. É o que ele fazia. Auxiliar de almoxerifado no Antigo Testamento. Sansão precisa de força para quê? Para matar o filisteu. Vai lá, dá força, matou o filisteu, recolheu o dom. É assim que funciona no Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, Cristo sobe aos céus, intercede ao Pai, o Espírito Santo é derramado para ficar conosco até a consumação dos séculos. Mudou a dispensação. Mudando a dispensação, agora o Espírito Santo ele precisa fazer o quê? Ele precisa convencer o mundo, é uma atuação que ele tem com o mundo, não com a igreja, e no mundo ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É uma atuação que ele tem no mundo. Está lá no mundo para isso. Uma vez que a pessoa é retirada das trevas e trazida para a luz, como foi revelado ao irmão aqui, agora ele vai se tornar o selo da promessa, o selo da salvação. Esse é o vocabulário de Paulo. Uma carta selada, direcionada a Deus. É uma das virtudes. Outra das virtudes do Espírito Santo é que ele seja derramado profundamente com o amor de Deus em nossos corações. O coração é para receber dilúvio do Espírito Santo, derramado em forma de dilúvio, coração cheio do Espírito Santo. Aí vem a outra linguagem, que é uma metáfora de que nós somos batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Então, se for batizado com o Espírito Santo, é junto com o Espírito Santo. No Espírito Santo é quando você é submergido no Espírito Santo. Aí vem a plenitude do Espírito Santo. Essa plenitude quer dizer, uma vez que você é batizado, é emergido no Espírito Santo, aí começam a se manifestar os dons do Espírito Santo. Os dons. Saiu do mundo, veio para Cristo,
é batizado no Espírito Santo mediante a fé, selado com o Espírito Santo, e esse batismo ele vai se manifestar de diversas maneiras, tá? Esse batismo. Ele vai se manifestar de acordo com de acordo com o apóstolo Pedro, citando o profeta Joel, tá? Citando. É um apóstolo citando um profeta. Quer dizer, quem é o professor para desmentir Joel ou desmentir Pedro? É muito difícil para o professor, fica difícil, né? Vem aqui, Rogério, quem está certo, Joel, Pedro ou você? Aí eu vou falar assim, ó, eu não sou nem a tinta da graxa para limpar a bota de Joel. Então, passo para outro irmão. Pastor Douglas? Não. Fica com ele. Passar. Mas o Joel, ele disse que os sinais do batismo com o Espírito Santo são profecia, é um sinal, sonhos é outro sinal e visões. 3 sinais bíblicos de batismo com o Espírito Santo, de acordo com o profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e aí haverão sonhos, visões e profecias, até os vossos, sobre os servos e servas. São os 3 sinais. Tem profecia? Tem. Batismo com o Espírito Santo. Alguém teve um sonho profético? Batismo com o Espírito Santo. Alguém está tendo uma visão entre vós? Batismo com o Espírito Santo. Aí Pedro, o apóstolo, cita o profeta Joel e fala, como está escrito. O que vocês estão vendo é o que está escrito. Só que faltou a evidência do falar em línguas estranhas. Joel não falou e Pedro não falou. E agora, como que fica, meus irmãos? Como que fica? É porque falar em línguas estranhas é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes, eles tiveram visões? Tiveram. Por quê? As línguas estranhas que foram vistas é uma visão. Nós não estamos vendo, mas aqui estão as tochas ardentes sobre a cabeça dos irmãos. Se alguém aqui tiver visão, vai ver a tocha sobre a nossa cabeça. Mas tem que ter essa visão. Deus pode dar essa visão. Então, se manifestou o dom das visões, se manifestou. Quem disse que ia acontecer? Joel. Ele disse, sonho? Ainda não. Por quê? Porque está todo mundo acordado, orando. Então, sonho só dormindo. Profecia, teve? Teve. Começaram a falar em línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem e profetizavam. Começaram a profetizar. Então, 2 sinais do batismo com o Espírito Santo pronunciados por Joel estão evidentes em Pentecostes. E aí vem o adicional, porque Cristo falou, falarão novas línguas. Pronto, falarão novas línguas, começaram a falar em línguas estranhas. E mais, falavam na língua humana, meus irmãos. Esse é o diferencial das línguas estranhas do Pentecostes. Não eram estranhas. Línguas estranhas vêm depois. As línguas estranhas estão na tabela da carta aos Coríntios. É ali que está as línguas estranhas. Não está lá nos sinais de Joel ou que Pedro falou. Elas vêm depois. E por que elas vêm depois? Porque Paulo vai fazer teologia. Aí Paulo explica, existem línguas estranhas e existe a necessidade do dom de interpretação de línguas. Na mesma tabela que está o dom de profetizar, na mesma tabela que estão os dons de curar, não é só um dom, são diversos dons. Assim como existem diversos especialistas da saúde, um para cada área, existem dons específicos para cada tipo de doença também. Dons de curar. Aí vem a fé. Quer dizer, muitos dons. O Espírito Santo ele é ilimitado. Portanto, meus irmãos, de acordo com a doutrina do Novo Testamento, o batismo com o Espírito Santo pode ser evidenciado por qualquer um dos dons. Nós que somos das Assembleias de Deus, nós viemos dentro de uma tradição pentecostal. Então a nossa tradição pentecostal diz, a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Sim. No mínimo, o dom de línguas vai se manifestar como evidência externa de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Isso aí é claro. Isso aí é uma tradição pentecostal, é uma fé pentecostal. Nós cremos que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando é evidenciado pelo falar em línguas. E ponto. Nunca teve uma visão, mas fala em língua estranha e está batizado com o Espírito Santo. Teve todas as visões, mas não teve nenhuma evidência em falar em línguas, não creio que você foi batizado. Vocês entenderam? Temos uma classe aqui voltada para o ministério. Olha, você estaria ali como um cooperador ou um pastor de igreja. E o irmão diz, eu sou batizado com o Espírito Santo. Pergunta o que você vai fazer em nome do ministério. Você fala em línguas? Não. Então nós não podemos levar o irmão para o ministério, porque o ministério exige que o dom
que vai evidenciar é o falar em línguas estranhas. Ah, mas eu vou brigar com o mundo. Pode brigar com o mundo, mas vai ser cooperador. Porque se entende que para ser cooperador não é necessário se falar em línguas estranhas. Mas se entende para ser diácono, precisa se falar em línguas estranhas. Agora, a dificuldade é que o batismo com o Espírito Santo, com evidência em falar em línguas estranhas, está escasso, em comparação com tempos passados. Tá? O negócio está tão abençoado que quando alguém fala em línguas estranhas, a gente pega todas as câmeras do mundo, coloca em cima dele com um microfone para ter certeza que está falando em línguas estranhas. Ou não é? Precisava disso nos congressos passados? Nos tempos passados? Nem tinha. Mas não precisava disso, porque ia pegando fogo de um por outro, um por outro, um por outro, a pessoa ia para casa falando em línguas e no próximo culto não precisava incentivar muito, porque as pessoas falavam em línguas. Hoje em dia, até os que são batizados realmente do Espírito Santo, você estranha, né? É de interpretação, então, realidade, né? De interpretação ficou Eles falavam que interpretar. escasso, 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 escasso. O que está acontecendo? O Espírito Santo está recolhendo os dons dele ou nós estamos modificando a teologia? O que está acontecendo? Nós estamos apagando o Pentecostes, estamos forçando, é a tecnologia, é o mundanismo, é o excesso de conhecimento. O senhor falou de falta de conhecimento. Às vezes o excesso de conhecimento é tão prejudicial quanto a ignorância. Né? Muita teologia, muita lógica, né? Muita dúvida mesmo, muita crítica e, consequentemente, né? Vamos substituir o dom de falar em línguas estranhas por outra coisa. E o que a gente está colocando no lugar? Porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas, ele ora bem. Não é isso? Ora bem. Está falando em línguas, ele ora bem. O entendimento fica sem fruto, mas o Espírito ora bem porque em mistérios fala com Deus. De coisas que ninguém entende. Ora bem, se não está acontecendo o batismo com o Espírito Santo, ou se está acontecendo e a gente não está vendo a evidência do falar em línguas, nós estamos aí deixando uma ferramenta fora da caixa. Senhores que gostam de bancada de ferramenta, né? Aí no final do dia vamos fazer aqui a conferência de qual ferramenta está faltando. Está faltando a chave alha aqui. O que mais? Está faltando um alicate aqui. Aquele martelo bom já não está mais por aqui. É isso que está acontecendo com a nossa geração. Os pais acenderam o Pentecostes lá atrás por causa que não se cria mais nos dons do Espírito Santo. Final do século XIX não se acreditava na evidência do falar em línguas estranhas. Aí as igrejas começaram a dizer, mas se está na Bíblia tem que acontecer. Qual que era o sinal de Jerusalém? Falar em línguas estranhas. E assim começaram a buscar a Deus para que essa ferramenta fizesse parte da caixa. Senhor, está faltando a ferramenta aqui, Senhor. Não falamos em línguas e aí não tem o dom de interpretação. E não falamos em línguas, não tem dom de interpretação e a profecia não está acontecendo. E os nossos doentes estão morrendo sem cura divina nenhuma. Aí eles começaram a incomodar o Senhor, dizendo, Senhor, batiza-nos, 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 batiza. Vocês já são batizados, mas não falamos em línguas. Batiza, batiza, batiza. Aí começaram os irmãos e as irmãs a crer e conforme creram, começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, e surgiu o pentecostalismo que abalou o século XX. Mudou o século XX. Mudou a igreja. Converteu muita gente, salvou muita gente, mudou muita gente. Agora nós estamos no neopentecostalismo. Eu vou parar o microfone aqui para perguntar para os irmãos que época é essa chamada neopentecostalismo. Será que a Assembleia de Deus já é uma igreja neopentecostal? Olha o perigo da pergunta que eu estou fazendo para os obreiros. Você sente que você está numa igreja pentecostal ou você está sentindo que você está numa igreja Assembleia de Deus neopentecostal? Só faltou colocar o nome ali, porque não colocou oficialmente. Ou não, ou é um equívoco do nosso pensamento. A Assembleia de Deus continua pentecostal nos seus modos iniciais. Parei, meus.